Ele não teve nenhum pecado. Ele não teve. Ele não teve nenhuma falha, nenhuma mancha. E assim ele morreu pela nossa salvação eterna. Então é esse Deus que nós estamos aqui glorificando, porque não existe outro Deus. Assim está escrito na palavra do Evangelho. Se houver outro Deus, é falso. E assim, irmão, nós estamos aqui. Nós estamos aqui para nós aprender um pouco mais das Sagradas Escrituras. Né? As Sagradas Escrituras são coisas assim, irmão. Cada dia, né, vem uma novidade para a gente. Cada dia vem uma palavra. E muitas vezes a palavra fala com a gente, né? E a gente não presta atenção, né? Mas muitas vezes Deus manda através da palavra de Deus, né? Para falar com a gente, né? Porque Ele é o Pai que está no céu. E esse Pai, ele dirige nós, né? De uma forma singela, né? Ele não manda em nós, né? Muitas vezes Ele dirige nossos passos, é Ele quem guarda a nossa saída, a nossa entrada, que dá livramento por aí afora, que muitos saem e não voltam para casa, mas Deus está dando livramento para todos nós e para vocês também, minha família, meus netos, minha nora, minha neta e toda a minha parentela. E muito obrigado, Jesus. Pastor José vai trazer a palavra desta noite e logo após vem a oração. Seguinte, irmão, eu vou orar pelas primícias. No segundo domingo do mês é o dia da Santa Ceia, primeiro domingo, né? Então, no dia da Santa Ceia, eu vou colocar aqui na frente, a gente vai orar pelas primícias, né? Mas agora eu só tenho que falar uma coisa, né? O pastor José abriu o coração e deu a festa aí para uma família que está passando necessidade, mas a partir de hoje eu quero lhe dizer, né, aquele que quer justo. Então, a igreja, as primícias são para o povo da igreja, né, que estão aqui reunidos. Agora, alguém que estiver necessitado, esse vai ter que vir aqui. Esse vai ter que vir aqui. Assistir o culto, depois falar com o pastor, eu estou assim. O outro contrário não vai sair sexta-feira. A pessoa tem que vir na igreja, né? Receber as bênçãos de Deus, né? E a gente matar a fome e receber as bênçãos de Deus, né? Porque também não é só orando, e a pessoa com a barriga lá no fundo, né? Sair e dizer, eu fui lá e pedi oração e estou com fome, né? Então a gente tem que ir. Né? Sauda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Então nós vamos abrir a Bíblia hoje na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, no versículo 4.
2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4. Achou? Tem 1 Coríntios e tem 2 Coríntios. É duas cartas, né? Tem a primeira carta e a segunda. Amém? Bom, essa carta aos Coríntios, porque esse Coríntios é um país grego, é uma cidade grega, onde se formou igreja lá também de Cristo. Lá se formou grupo de cristão também. Só que a única diferença que tinha nessa cidade é que eles eram um povo idólatra, assim como os romanos, né? E mesmo aqueles que se converteram, aqueles que aceitaram Jesus, eles de vez em quando eles começaram a atender para os deuses dele. Então Paulo mandou essas cartas para lá, mandou duas, mandou uma, que é 1 Coríntios, e 2 Coríntios, que é a segunda carta, para abrir a mente deles, né, advertindo a eles que eles não continuassem naquela prática, né? Hoje a gente vê, até nas nossas igrejas, tem muitas pessoas que lê a Bíblia e vai idolatrar também ídolo, né? A gente sabe disso. Então é por isso que aqui ele adverte. A palavra que está escrita aqui, ela serviu para aquele tempo e serve para hoje. Muitas vezes a gente procura, às vezes a gente é cristão e a gente procura, às vezes até milagre em outras coisas que não tem nada a ver com Cristo, né? Então isso é uma advertência. Então a advertência assim dizendo, para que a gente tenha paciência e espere no Senhor, porque o Senhor ele entrega as coisas na nossa mão, né? A gente só tem que ter paciência e esperar, não pode desanimar. Então diz assim, no versículo 4: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações e nas angústias. Porque muitas vezes a gente passa privação, passa angústia, né? A gente né? Nós sofremos também, né? Não é porque nós somos crentes que nós não vamos sofrer, né? Mas o que a palavra diz, que nós temos que ter força e resistir, né? Porque amanhã Deus vai e tira, né? Nos açoites, né? Nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade e no Espírito Santo, no amor não fingido. Então a gente tem que ter paciência, esperar no Senhor e ter fé no Senhor e continuar com aquele amor que nós temos por Deus, né? Não fingindo, né, amar a Deus, né? Porque quando a gente, a Bíblia diz que quando a gente odeia
até o nosso inimigo, a gente não ama a Deus. Porque a palavra diz que a gente tem que amar até o nosso inimigo, né? Que é muito difícil, né? Mas a gente tem que amar ele, né? Então a gente tem que amar ele mesmo, não é fingir, né? Que gosta dele. Porque se a gente fizer assim, a gente vai estar fingindo que ama a Deus também, né? Então diz assim, aqui no versículo 7: na palavra da verdade e no poder de Deus pelas armas da justiça, quer ofensiva, quer defensiva, por honra e por desonra. Quer dizer, mesmo que a gente venha sofrer desonra, né? A gente tem que amar a Deus assim mesmo, porque muitas vezes a gente sofre desonra. Muitas vezes a gente, né, como o caso da gente ser preso, é uma desonra, né? Mas a gente tem que estar com Deus, a gente não pode abandonar ele, né? Por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Então nós temos que amar ele de verdade, como desconhecido e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigado, porém não morto. Então nós vivemos castigados, vivemos nos castigos, porque tudo aquilo que a gente faz, Deus, na justiça dele, ele cobra, né? Então a gente não pode pensar que nós vamos ser absolvidos por Deus, né? Não, como eu oro direto, eu sou crente, então se eu fizer uma coisinha errada, Deus vai, né? Deus não vai me penalizar, ele penaliza assim. Tudo que a gente fizer errado, nós temos que pagar por aquele erro, que é para a gente poder ficar direito. Então nós temos que andar no caminho correto. Na verdade, nós não podemos andar no caminho torto. Porque se a gente andar pelo caminho torto, a gente paga pelo erro da gente. Infelizmente, não tem como, né? Não tem como. A gente paga, né? E a gente pode pagar andando pelo caminho torto, a gente pode pagar financeiramente, a gente pode pagar por meio de uma doença, né? Uma enfermidade, né? Porque vem de muitas formas que a gente anda, né, fora do caminho do Senhor, vem o pagamento, né? Pode ser por meio financeiro, um grande prejuízo, né? Então a gente fala que o diabo roubou, né? Mas na verdade, se a gente for observar bem, não foi o diabo que roubou, foi a gente que jogou para fora. A gente que jogou aquilo que a gente tinha no lixo, né? Pode ficar doente, andando num erro, né? Erro de prostituição, principalmente, traz doença. E a pessoa cometeu um erro de prostituição e pegou aí uma AIDS, ele vai pagar. Ele vai pagar por aquilo ali. Ele pegou aquela doença porque ele errou. Então, se Deus curar ele tem que levantar a mão para cima, para o céu, e adorar mais ao Senhor ainda. Porque o pagamento é certo, porque Deus é justo, né? Deus é justo, muitas vezes ele dá até uma chance para a gente, né? Se a gente está enfiado aí no mundo de droga ou qualquer coisa, nós temos que pedir a Deus, para Deus tirar, porque senão a gente paga por aquele erro. E é um pagamento muito duro, né? É um pagamento tremendamente duro. A pessoa que está lá, que sabe, é duro. É um pagamento muito caro para ser pago. A pessoa vai trabalhar muito tempo e não vai conseguir tirar aquele dinheiro todo para pagar aquilo. Porque é penoso. E muitas vezes vem de graça, né? Mas por que a gente cometeu aquilo ali? Porque a gente desobedeceu a Deus. Porque Deus fala para a gente andar no caminho correto. Nós temos que andar no caminho correto, né? Andando no lugar errado,
Aqui no versículo 6 diz assim: como desconhecido, entretanto bem conhecido, como se estivesse morrendo, contudo eis que vivemos, como castigado, porém não morto. Aqui diz assim, como se estivesse morrendo, porque costuma a pessoa, quando está morrendo, a pessoa começar a querer voltar para Deus, né? Quando a pessoa começa a morrer, é a hora que a pessoa começa a querer voltar para Deus. Então nós temos que fazer isso quando a gente ainda está bom, mas como se a gente estivesse morrendo. Pode ver, uma pessoa pode ser até ateu, na hora que ele está morrendo, ele chama por Deus para salvar ele, né? Ele pode até nem crer em Deus, mas se ele estiver morrendo, ele vê na morte assim chegando na frente dele, ele começa a gritar por Deus, porque não tem nada na terra que vai salvar ele disso. Então ele grita por Deus. Então nós temos que estar sempre dessa forma, como se a gente estivesse morrendo. A gente crê em Deus como se estivesse morrendo, como se a gente estivesse no terminal já, estivesse já nos fins da vida, né? E se nós estamos entristecidos também, né? No versículo 10, entristecido, mas sempre alegre, pobre, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. A gente não pode ficar triste porque muitas vezes porque a gente não tem alguma coisa, né? Porque se a gente não tem nada, mas tem a paz, é melhor do que um que tem um monte de coisa e não tem paz. Não adianta nada, né? Então é assim que a gente deve agir, não desanimando, achando que Deus não está fazendo nada por a gente, né? E fique firme e indo procurar aquilo que a gente quer. Nós temos que ir atrás, nunca podemos deixar de procurar o nosso objetivo, né? No versículo 11 diz: o amor com amor se paga, aqui diz na minha Bíblia. Para vós outros, ó Coríntios, que eres povo, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitado em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, fala-vos como a filho, dilatai-vos também a vós. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Estou lendo o 4, mas aqui já no versículo. Eu estou lendo o versículo 6. Não, capítulo 6. Capítulo 6, mas já estou aqui no versículo 14. É capítulo 6, né? É que nós começamos pelo 4. Está no versículo 14. Achou? 6? Capítulo 6. Capítulo 14. Capítulo 4. Não. Capítulo 6 é versículo 4. Versículo é o número pequenininho. Capítulo 6? Capítulo 6 e agora o versículo 14. É porque o irmão não estava conseguindo, né? Olha aí. Achou? Eu ia falando que era no 4. Não achou, mas eu ia falando que era no 4. Eu comecei no versículo 4 mesmo. Não, depois eu vim lendo até, nós já estamos no 14. Aqui, ó. No 14 diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia
entre Cristo e o maligno, ou que a união do crente com o incrédulo. Então aqui ele está nos advertindo aqui para a gente não fazer amizade, união com o incrédulo. Não é para a gente ser inimigo da pessoa que não é crente. Nós vamos entender direitinho. O que ele quer dizer aqui, não fazer união, é a gente não entrar naquilo que ele faz. Porque se a gente sai, principalmente nós que estamos aqui já desse lado, né? Se a gente sair daqui e entrar no meio do incrédulo lá, mas com certeza a gente vai parar lá. Achou, velho? Achou já, né? Isso é o versículo 14 que eu estou lendo, né? Agora, o 15, né? Que a harmonia entre Cristo e o maligno é a mesma coisa. Se a gente fizer a união com o incrédulo, é a mesma coisa de Jesus Cristo fazer a união com Satanás. Já pensou se Jesus Cristo se unir ao diabo? O que vai acontecer com nós? Aí nós estamos perdidos, né? Por isso que o diabo não conseguia fazer nada com Jesus. O diabo ofereceu muita coisa para Jesus quando Jesus estava na terra. Ofereceu até a cidade, ofereceu ouro, ofereceu um monte de coisa, só para Jesus se dobrar diante dele. Mas Jesus não se dobrou. Por quê? Para não se unir com ele. Então assim nós também não devemos se unir com o incrédulo, porque o incrédulo ele anda de acordo com a vontade do diabo. O incrédulo é aquele que não acredita em Deus. Então ele acredita no Satanás. Então ele anda de acordo com a vontade do Satanás. Se a gente se unir com eles, a gente vai acabar andando na vontade do Satanás. E qual é a vontade do Satanás? Então é facinho da gente entender, não é? Se a gente sair da posição que nós estamos aqui e entrar no meio desse povo, a gente vai fazer a mesma coisa que eles estão fazendo. Porque nós não vamos achar graça nenhuma naquilo que nós estamos ouvindo na igreja. Não tem graça. Você sabe que para o incrédulo nós somos loucos, sabia? A palavra aqui diz. Para o incrédulo, o crente é louco. Louco. É louco. Falei, esses caras são loucos. Mas já se viu acreditar numa coisa dessa? Para o incrédulo é assim, que eles têm nós, né? Mas nunca se esqueça disso. Por isso é que a palavra diz aí que quando você começar a pregar para uma pessoa, que a pessoa se fechar, você para. Não insiste. Você começou a pregar o evangelho para uma pessoa, você viu que a pessoa se fechou, ou a pessoa começou a jogar aquelas indiretas em cima de você. Já aconteceu isso comigo uma vez. Eu não estava nem falando com a pessoa, eu estava falando com um irmão, crente. Aí eu cheguei no local, aí eu falei, paz do Senhor, irmão. Aí ele me respondeu, o irmão respondeu, paz do Senhor. Aí ele veio de lá, o incrédulo veio de lá e falou, e para mim? Se fosse o Senhor me dar a paz do Senhor para mim, o Senhor me dá? Eu falei, dava. Olha como é que ele agiu. Olha o espírito. Mas mesmo sabendo que eu não sou crente, eu falei, mesmo sabendo que você não é crente, porque a paz não é só para o crente, a paz é para todos. Eu falei mesmo assim para ele. Olha, meu pai. Quer dizer, ele me afrontou, né? Ele me afrontou. Se eu fosse um crente fingido, porque tem crente fingido, se eu fosse um crente fingido, eu já ia falar assim, não, para você eu não ia dar a paz do Senhor, não. Você não é crente? Olha. Ele quis me pegar nessa. Ele quis me pegar. Ele falou, acho que eu vou lá, não, espírito do diabo, né? Eu vou lá e vou enfrentar ele e ele vai negar, né? Ele vai, mas eu não neguei não, falei para você também, paz do Senhor. Aí ele saiu todo né, descontrolado, né? Porque não teve.
Então ele achava que eu não ia dar a paz do Senhor para ele. Eu ia estar agindo como ele, né? Então agradeço a oportunidade no nome do nosso Senhor Jesus, né? Então nós vamos terminar. Tá? Que nós sempre, a nossa crença, nunca sair fora daquilo que nós somos, né? Não esquecer, não pensar que é brincadeira, né? E não sair fora, porque a gente pode pagar caro às vezes por causa da besteira que a gente faz, né? Nossa. Então, irmão, nós estamos aí com poucas pessoas, então vamos fazer um ciclozinho aí, vamos fazer a nossa oração, né? E vocês apresentem também o caderno de oração. E que Deus está fazendo